Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, esteja com você nessa hora. Em nome de Jesus Cristo, que Deus ele abençoe você sobremaneira, grandemente. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante, um assunto que é muito atual. Onde você tem buscado a sua felicidade? Qual tem sido os seus objetivos? Onde você tem empenhado maior força para buscar alegria, para buscar paz, para buscar felicidade? Reflita um instante sobre isso e pense, onde você tem empenhado maior força? Onde você tem buscado? Qual tem sido o seu objetivo principal aqui nessa vida? O que tem te alegrado? O que tem te sustentado? Na palavra de Deus, nós temos um exemplo muito claro de alguém que empenhou a sua vida toda em satisfazer a sua vontade, nos seus prazeres, em satisfazer a sua vontade, buscando as suas próprias conquistas, mas o problema é que ele estava longe de Deus. Ele queria a felicidade do mundo, mas não a felicidade de Deus. E assim também tem sido com muitas pessoas hoje em dia. As pessoas que procuram aqui nessa terra felicidade. Pessoas que julgam que quando alcançarem determinado bem, determinada conquista, então a pessoa vai ser feliz. Por exemplo, há quem pense, quando eu comprar aquele carro, então todos os meus problemas vão acabar. Então eu vou ser feliz, então esse vazio vai sumir. Há ainda quem pense, quando eu me casar, então a pessoa ela vai me preencher, então eu vou ser feliz, eu não vou estar mais sentindo esse vazio. Então a pessoa até casa, a pessoa ela até conquista o seu carro. Só que o problema é que a pessoa, quando ela conquista aquilo, ela percebe que não era aquilo que trouxe, que traria aquilo que ela precisava para sustentá-la, para tirar o vazio que ela sentia. Se esse é o seu caso, se você sente um vazio dentro de você, e você tem buscado em coisas, você tem buscado em pessoas, você tem trabalhado para conquistar os seus objetivos, achando que quando você ter os seus objetivos você vai ser realmente feliz, você vai ter paz. Ou você tem buscado em pessoas, você tem baseado a sua felicidade em pessoas. Se as pessoas te tratam bem, se as pessoas te valorizam, então você está feliz. Mas também se a pessoa ela te despreza, se a pessoa faz algo errado contra você, então você se sente triste, você se sente abalado, se sente vazio. Onde está a razão da sua felicidade? Pense sobre isso. Vamos também ao texto sagrado. Olha o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Nós vamos ler a história de alguém que passava exatamente por isso. Esse assunto ele é muito atual, só que ele já existia na época em que esse livro foi escrito. Vamos ao texto, preste atenção em cada detalhe dessa história. Está escrito assim: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Olha só, preste atenção. Ele teve mais do que outros tiveram antes dele. Aquilo que ele teve ultrapassou, foi superior ao que outros tiveram antes dele. Então, ele tinha muita coisa. Mas vamos à continuação. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras,
e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Vamos a mais uma pausa aqui. Então, no começo, ele diz que ele teve mais do que todos os que houve antes dele. Então, ele tinha em abundância. Ele também diz que ele teve muita prata e muito ouro. Muita prata, muito ouro. Há pessoas que pensam assim como ele: quando eu tiver muito dinheiro, se eu tiver muito dinheiro, então eu vou ser feliz, então todos os meus problemas acabam. Conforme eu ganho dinheiro, os meus problemas eles vão acabando. Há quem pense assim. E ele também pensava, ele teve muito dinheiro, muita prata, muito ouro. E ele também chega a dizer que ele foi engrandecido, trazendo para os dias atuais, são aquelas pessoas que, as pessoas que desejam status, as pessoas que desejam estar sempre em alta, desejam sempre que outros as admirem, que outros curtam aquilo que elas postam, sempre desejam ser amadas, sempre desejam estar em cima e nunca embaixo. Aquelas pessoas que precisam do reconhecimento alheio, do reconhecimento dos outros. Assim também era ele foi engrandecido. Mas vamos ver se com tudo isso, com a fama, com os status, com o dinheiro, em ter mais do que outros, vamos ver se isso fez ele feliz. Vamos à continuação final. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele conclui: tudo era vaidade, e não só vaidade, mas também aflição de espírito. Por que aflição de espírito? Porque ele se dedicava, ele queria sempre mais. Eu quero mais, quero ter mais, quero buscar mais, quero conquistar mais. Só que tendo mais, buscando mais, conquistando mais, ele foi se enchendo, foi se enchendo, foi se enchendo, e chegou num ponto em que ele viu: olha, eu tenho de tudo, mas ainda assim o vazio permanece. É tudo vaidade, é tudo ilusão, é tudo aflição de espírito. E se esse é o seu caso, olha só que história forte. Olha só essa história, ele teve de tudo. Assim também pode ser o seu caso. Você busca, você procura em coisas, em pessoas, no dinheiro, em status, em ser engrandecido. E você quer sempre ter mais, você quer sempre buscar mais. Você conquista uma coisa e você logo vai atrás de outra achando que a anterior não foi suficiente. Você quer ter mais, você quer ser mais feliz com mais. Olha, não é problema você ter, você conquistar. Isso não é problema, esse não é o caso. O problema aqui dele é que ele estava buscando, e naquilo ele procurava se sustentar, estar feliz, estar em paz. Ele procurava nas coisas a paz para a alma dele. Só que chegou no momento em que ele viu: a minha alma não encontrou paz em nada disso. Isso é muito forte. Isso mostra que não é sobre a quantidade, não é sobre o que nós temos aqui na terra que vai nos fazer bem, que vai nos estar feliz, nos deixar em paz. Não é isso que realmente conta. E graças a Deus, essa pessoa também entendeu isso. No finalzinho do livro, no último capítulo desse livro, ele entendeu. E ele deixou escrito para que nós viéssemos também praticar. Vamos agora ao capítulo 12, no versículo 1. Lembra-te também do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Aqui
ele entendeu. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha não fez ele feliz, mas o que realmente faria ele bem, feliz, em paz, era o Criador, era Deus. Ele buscou as coisas do Criador, mas não buscou o Criador. Ele se esqueceu do Criador. Você pode perceber que no texto que nós lemos, em nenhum momento ele cita Deus. Olha só, em nenhum momento, em nenhum versículo, ele fala: eu busquei felicidade em Deus, eu busquei investir na minha vida espiritual, eu busquei me fortalecer na igreja, no templo. Em nenhum momento ele fala disso. Ele só fala daquilo que ele fez para ele mesmo. Ele não fala de nada que ele fez para Deus. E ele deixa aqui o recado: lembra do seu Criador, lembra de Deus. O que é você lembrar de Deus? É você respeitar a Deus, é você considerar a Deus, é você reconhecer que somente em Deus você vai estar bem, você vai ser feliz, o vazio vai sair somente quando você tiver Deus. Somente com o Espírito Santo é que o vazio ele vai ser preenchido. Ele não é preenchido com nada, somente com a presença de Deus. E ele fala: lembra do Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, quando você diz não tenho neles contentamento. Ou seja, ele diz para não esperar você chegar no final da vida, no seu último suspiro, para você dizer: olha, aproveitei de tudo, agora sim eu vou me entregar minha vida para Deus. Não faça isso, isso é uma tremenda barbaridade. Independente da sua idade, independente de onde você mora, independente de qualquer coisa, entregue-se para Deus hoje mesmo, se você ainda não o fez. Se você vem tardando para entregar a sua vida para Jesus, você tem esperado, como você pode pensar, o momento certo, a hora certa, Deus tocar. Não faça isso. Antes, obedeça a esse chamado, entregue a sua vida para Deus, você não vai perder absolutamente nada. Pelo contrário, a única coisa que nós perdemos quando nós entregamos a nossa vida para Deus é o vazio, é o passado sombrio, é o passado triste. Isso é a única coisa que nós perdemos, mas nós ganhamos muito, ganhamos vida, ganhamos paz. E é essa vida, essa paz que Deus ele tem para dar para você. Então, que o Espírito Santo venha te abençoar. Se você está nessa situação, que o Espírito Santo esteja com você, venha abrir o seu entendimento, venha te dar força, te dar direção, para que você venha não mais rejeitar a voz dele, mas venha entregar toda a sua vida para Ele. Deus te espera de braços abertos. Deus não te condena. Deus não se importa com o seu passado. Ele só está interessado naquilo que você vai apresentar para Ele hoje. Apresente a sua vida para Ele hoje. Deus vai te abençoar grandemente. Se você gostou desse vídeo, clique no botão do like, porque assim você contribui para que ele também alcance mais pessoas. Nós temos aqui no canal um contato, um telefone exclusivo para atendimento, para acompanhamento espiritual. Se você desejar enviar pedidos de orações, tudo isso você pode enviar através desse número, ele é exclusivo para isso. O número está aqui abaixo na descrição. Se você precisa de um atendimento, você diz: olha, realmente eu não estou bem, mas olha, eu estou passando por isso, por aquilo. Você pode enviar uma mensagem, estamos à disposição. Se você desejar também, inscreva-se aqui no canal, ative o sino de notificações para que você receba mais vídeos, mais mensagens de fé como essa. Eu te convido para você participar de segunda a sexta-feira, às 7h30 da noite, da oração da noite que nós postamos aqui no canal. Que Deus te abençoe, fique em paz.